sexta-feira vamos de receitinha rápida, deliciosa, criativa, diferente, acessível, prática, do jeito que a gente gosta. Essa receita tem o carimbo aqui do nosso Tem de Tudo, por isso a gente fez questão de trazer, porque é o tipo de receita que a gente gosta de ensinar aqui. A gente vai te ensinar a fazer um bolo de cocada. Olha que diferentão a nossa receita. Quem vai mostrar o passo a passo pra gente é a confeiteira Juliana Franklin, que tá estreando aqui no nosso Tem de Tudo, isso, né, Ju? Isso, a primeira vez. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. E eu vou contar a história da Ju, porque às vezes você está em casa, às vezes eu falo aqui, você pode pensar que não pode não acreditar, mas acontece sim, ó. Ju entrou em contato com a gente através das nossas redes sociais, né, Ju? Isso. Você acompanhava o nosso programa? Sim, na TV. Eu assistindo, eu vi o contato, eu fui atrás para poder saber como é que fazia para participar. Viu como a gente atende? E aí a gente conheceu o trabalho da Ju, a gente deu uma olhada lá no Instagram da Ju e viu que ela tem, né, uma linguagem na sua gastronomia, na sua, né, de amor, porque ela, o nome da sua é Bolos de Mãe, né, do seu negócio que ela tem lá no Instagram. Então a gente sabe que é tudo feito com muito amor, viu? Olha aí, a gente tá vendo algumas imagens da Ju, de alguns trabalhos da Ju. E aí a gente trouxe ela aqui pra gente conversar um pouquinho, saber um pouquinho da história da Ju, que eu sei que isso inspira. Se você tá em casa também, manda muito bem, tem um negócio e quer mostrar aqui a sua receita, você pode entrar em contato com a gente, que esse espaço aqui é seu, viu? A casa aqui é sua também, telespectador, e a gente fica muito feliz de poder mostrar histórias assim, de pessoas que trabalham com amor, porque histórias assim inspiram, né, Ju? Isso. Eu acredito que você aqui viu também outras histórias, né? Se inspirou também, se identificou. Conta pra gente. Assim, o Bolos de Mãe começou em meio à pandemia. Eu tive meu filho em abril, meu segundo filho, no início da pandemia, dia 9 de abril. Então, eu entrei de licença. Aí, tudo Você trabalhava com o quê? Eu era recepcionista num CrossFit. Ah, certo. Aí tudo fechou. Em março já fechou tudo. E aí eu fiquei só em casa de resguardo, né? Cuidando do meu mais velho e do meu mais novo. E quando chegou por volta assim de setembro, as coisas reabriram e eu voltei e acabou que não deu certo. Então eu me vi com uma criança de meses e outra um pouco mais velha, desempregada. Então a minha irmã, ela entrou em contato comigo, falou, ela mora num condomínio e aí ela disse, Juliana, desde mais nova eu sempre fiz, né, bolos, na época de escola. Era uma coisa que você já gostava desde pequeno? Sim, já gostava. Então você tem aptidão, você tinha aptidão com esse universo. Isso. Então, assim, a gente foi criada muito nessa questão de batalhar, correr atrás porque queria. Então, na época de escola, eu fazia para vender as fatias dos bolos, quando eu queria alguma coisa que minha mãe não podia dar. Tinha um espíritozinho empreendedor também, né? Sim. Eu sempre gostei, na verdade. Então, aí minha mãe entrou em contato comigo e disse, Juliana, vamos fazer os bolos, tu já sabe fazer, vamos fazer os bolos para vender no condomínio, para poder ter uma renda. Então, eu comecei. Aí foi quando a gente criou essa questão, conversando, ela também é mãe, e a gente criou o nome Bolos de Mãe. E aí foi só, graças a Deus, crescendo. Eu fui participando também, fui desenvolvendo questão de redes sociais, eu sou muito envergonhada. Então... É só começar, viu, Ju? Depois que a gente começa, a gente perde a vergonha, né? Eu comecei, né, a entrar mais nesse meio da internet. Foi aí que eu comecei a aumentar a questão, sair só da venda do condomínio para expandir. Comecei a participar das feirinhas na praça da Vilmarim. A gente viu as imagens sua participando. Isso é muito legal, você levar o seu trabalho para que as pessoas possam conhecer, utilizar essa ferramenta também, que é super acessível, tá aí para todo mundo, que são as redes sociais. Isso. E tudo deu certo. Você falou assim, ó, quando eu voltei da minha licença, aí deu errado, né? Você acabou não voltando pro seu antigo emprego. No momento que a gente passa pela situação, a gente acha que deu errado, gente. Mas quando a gente entende que é um propósito de Deus, mesmo que a gente não perceba isso no momento, né? Tudo dá certo, tudo flui, as coisas acontecem verdade. Como tem que acontecer. Ju, a gente fica o programa inteiro aqui batendo esse papo, tá bom? Certo. Mas vamos fazer o seguinte, pra quem tá em casa, dá tempo de fazer a receita junto com a gente, terminar junto com a gente, porque a Ju falou que é uma receita prática, diferente, mas super gostosa. A gente já vai pra nossa receitinha. A gente já pode colocar aí na telinha a nossa cartelinha e daí a Ju vai explicando aqui pra gente o que a gente precisa pro nosso bolo de cocada, hein, Ju? Primeiro a gente tem que untar a forma. Certo. Untar a forma normalmente com manteiga e farinha. Fazer o caramelo, né? Isso, aí vamos fazer o caramelo logo depois para poder colocar já na forma untada. A gente faz o caramelo, é 1,5 xícaras de açúcar e meia xícara de água morna.
A gente coloca, deixa derreter o açúcar bem, pra ficar bem o caramelo. A calda, deixa a gente mostrar, porque a Ju já preparou a calda. Dá pra gente cortar pra cá, ó? Dá pra gente botar na câmera de cima? Ó, Ju, mexe um pouquinho pra quem tá em casa. A gente vê que ela já ficou um pouquinho mais durinha, logicamente, porque na hora que ela vai esfriando, ela vai ficando mais, né, mais durinha, Isso. né? Mas tá aí, é o primeiro passo, então, é você fazer o fundinho, que quando você inverter, né, vai ficar a parte de cima do nosso bolo. Isso. E aí tem que deixar ela também firmar a calda, exatamente para quando a gente jogar o coco não misturar com a calda, não afundar, para não correr o risco de queimar. Pronto, pois tá aí uma dica maravilhosa da Ju, tá? Você faz com antecedência a caldinha, pode botar de novo a cartelinha da calda no ar, que você faz com antecedência, que é para dar tempo dela ficar um pouquinho mais durinha, para na hora que você for botar os outros ingredientes não afundar. Então, depois disso, da nossa calda, você vai usar um pacote, né, de coco de também. Coco ralado em flocos, que a gente coloca por cima do caramelo. Que aí logo depois a gente vai fazer a massa para poder colocar por cima. Você quer colocar logo o nosso coco ralado? Pode colocar, fica à vontade. Pronto. Mostra aí a Ju fazendo o próximo passo. Gente, ó, a gente falou que é uma receita fácil. Tem só algumas dicas que você tem que realmente seguir para no final dar certo, né? Então, o cuidado de esperar o nosso caramelo endurecer um pouquinho para quando você adicionar o coco ralado, que eu sei que ela me disse aqui que tá usando o coco ralado da Coringa, viu? Que é o nosso patrocinador, porque o coco ralado da Coringa é o melhor coco ralado que existe. Então, ela colocou o coco. E agora? A gente espalha para poder ficar uniforme o bolo, para não ficar nenhum buraquinho sem coco e sem o caramelo, porque pode correr o risco da massa entrar pro caramelo. Então a gente espalha bem para cobrir bem o caramelo com o coco. Para ficar as camadas bem definidas, Isso. Né, Ju? Tá certo. Pronto. Aí, a gente te ensinou o passo inicial, né? Que é você preparar aí a sua forminha para depois a gente fazer o nosso bolo em si. Então, vamos colocar no ar a cartelinha explicando a massa. Ju, vai me dizendo aqui também. Tá, são 3 ovos que a gente usa, os ovos inteiros. Vai meia xícara de óleo, Certo. 1,5 xícaras de açúcar, 1 xícara e um pouquinho acima do meio de farinha de trigo. Eu já utilizo a farinha de trigo com fermento. Pronto, mas você acha mais também prático, pode fazer sem o fermento, que aí você coloca a mesma quantidade, só uma colherinha de fermento por último. E um vidrinho de leite de coco. Também da marca Coringa, porque a Ju não é besta, ela quer dar qualidade aí ao produto que ela faz. Tá certo, Ju. E para misturar a nossa massa, você vai usar o quê? O liquidificador. Pronto, a gente utiliza, a gente super coloca fácil. tudo, menos a farinha. O restante todo a gente coloca no liquidificador, bate mais ou menos em média uns 2 minutinhos, vai ficar tudo uniforme e coloca num bowl pra gente poder bater a farinha de trigo peneirada. Por último. Daí você vai adicionando a farinha de Isso, acordo peneirada. com a necessidade que você quer dar e também a textura que você dá para nossa massa. Isso. Tá bom, gente, facinho. Você vai precisar de um liquidificador, o resto você vai misturar com a mão mesmo. O primeiro passo são só algumas dicas que você tem que seguir, mas nada muito complicado, não. Dá para todo mundo acertar e fazer esse bolo. Quanto tempo de cozimento, mais ou menos? Entre 40 e 45 minutos. Pronto. Vou deixar você, então, preparando a massa. Daqui a pouco Tá a gente volta para mostrar o ponto que a massa tem que estar, tá bom? Tá Pode certo. colocar a mão na massa, literalmente, viu, Ju? Tá bom, e seja obrigada. bem-vinda aqui ao nosso Tem de Tudo, naquela espiada básica da nossa receitinha, que não é bolo de coco não, viu, minha gente? É um bolo de cocada, é uma delícia. A Juliana, que é nossa telespectadora, tá participando daqui, ela que trabalha com bolos maravilhosos e bota o ingrediente do amor, porque é Bolos de Mãe o nome da sua marca, né? Então, Ju, a gente ensinou o primeiro passo, que é fácil, são só algumas dicas que você tem que tomar cuidado, né, pra dar certo na hora da receita. E agora, como é que tá a nossa massa? Vamos lá. A gente já bateu os ingredientes no liquidificador. Os líquidos, né? Menos a farinha. Isso, menos a farinha. E aí a gente vai colocar no bowl para poder estar misturando a farinha peneirada. Tá Porque certo. quando a gente peneira a farinha, o bolo fica mais fofo. Olha aí, outra dica pra ela. Tem, né, todo mundo que peneira a farinha de trigo, não. Isso. Então, você fazendo esse truquinho que a Ju tá ensinando pra gente, o seu bolo vai ficar mais fofinho. Então, ela bateu os primeiros ingredientes. Coloca rapidinho na tela só a da massa, pra quem tá em casa ver. E aí, ela usou os primeiros ingredientes, só não acrescentou a farinha, porque a farinha ela deixa pra acrescentar por último, pra fazer coando. A gente tem a telinha aí da massa, que dá pra colocar rapidamente, pra quem tá... Ó, tá aí, ó. Foi o que a gente utilizou. Ela misturou tudo no liquidificador, só deixou a farinha pra depois. E agora é o próximo passo, né, Ju? Isso. Ela vai colocar aí a nossa A farinha. gente vai colocando a farinha, que é 1 xícara e um pouquinho acima do meio Certo? da farinha. Pronto. A dica da peneira é pra deixar o nosso bolo Mais fofinho, delicioso. Vou fazer o seguinte, Ju, você vai peneirando a farinha, Certo. que no final
desse bloco, eu ainda volto. Eu volto para você me ensinar a massa, que aí a gente vai poder mostrar, eu quero mostrar o ponto que fica a massa, tá bom? O ponto ideal do nosso bolo. Mas vem cá, eu disse para você que a gente ia mostrar para você a massa do nosso bolo de cocada que a Ju tá fazendo aqui. Ju, que é telespectadora e hoje tá arrasando aqui na nossa cozinha com essa receita maravilhosa. Ju, mostra aqui, ó. O detalhe foi que a Ju foi colocando a farinha de trigo aos poucos, que é para você poder dosar direitinho. E ela colocou a farinha de trigo peneirada, que é para deixar o nosso bolo mais fofinho. Isso. E aí esse é o ponto, né, Ju? Esse é o ponto, ó. Fica tudo bem misturadinho e a massa fica bem... Ó, a textura fica ótima. Pronto. Pra poder o bolo ficar bem macio. Delícia. Você já pode colocar na nossa forminha, que daí a gente vai levar o nosso bolinho. A gente vai colocando com cuidado pra não misturar no coco. As dicas que ela deu previamente de deixar a calda, né, o caramelo esfriar, para não ir afundando os outros ingredientes que ela vai colocando na sequência. E daí o resultado a gente vai mostrar depois do intervalo. Olha que delícia que tá a nossa massa. É verdade. Mas enfim, né, que ela encontre a parte dela aí. Ó, bolo da Ju, um bolo de cocada aqui no nosso Tem de Tudo. Ainda mais dia de sexta-feira. A gente gosta de se deliciar com trilha sonora. Você viu nossa atração internacional? Eu vi, tá chique, coisa né? boa. A gente tá chique. Então a gente vai de atração internacional e provar esse bolo na volta do break. A gente diz o resultado pra você. Vamos mandar aí, Luan, muito bem, do jeito que você cantou maravilhosamente bem o programa inteiro. E a gente vai provando daqui. Ju. Te quiero contar que puedo ser feliz para siempre. Ya no hay nadie en mi camino que se robe mi atención, mis sueños, mis ganas de amar. Quiero contarte que la vida me dio la suerte de cruzarte en mi camino y ya no quiero otro destino que no sea vivir contigo. Y cuando se me acerca tu boca enamorada, regalándome ese beso que alimenta mi delirio y mis ganas de vivir lo que yo siento.